A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso básico de teologia para Ministério Infantil. Esse é o módulo Psicologia da Educação, apostila de número 3, características comportamentais do aluno. Essa é a videoaula parte 2. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre primários, juniores e adolescentes. Nós estamos estudando acerca do comportamento diferente do aluno em cada faixa etária. Então você, professor, você, professora de Ministério Infantil, é bom você conhecer essas faixas etárias, o que atrai a tua criança, como é que ela se comporta. Isso vai te ajudar muito em sala de aula. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre primários. Quem são os primários? São alunos de 7 a 8 anos de idade, então já estão na escola, estão começando a ser alfabetizados. Então é esse tipo de aluno que você vai trabalhar. Pastor, como é que é esse tipo de aluno em sala de aula? Eles são muito ativos e eles precisam de variedade de atividades. Então esse tipo de aluno é aquele aluno que ele tem muita agitação, eles gostam de fazer muitas coisas, já não estão na faixa etária de trás, que gostam de repetição, então eles gostam de atividades diferentes. Então, para você, professor, para você, professora, muitas atividades nessa sala de aula. Então, o que eles gostam? Eles gostam de mostrar aquilo que eles sabem. Então, a primeira coisa importante, tudo aquilo que eles aprenderem de novo, eles vão querer mostrar para você. Então, se eles aprenderam a assobiar, se aprenderam a andar de bicicleta, eles vão chegar para você e vão querer compartilhar isso. Eles gostam de mostrar aquilo que sabem. Outra coisa, eles adoram ajudar. Então, eles são aquelas crianças que eles gostam de estar ajudando. Então, é muito bom para você, professor, para você, professora, ocupar o tempo ocioso deles, às vezes te ajudando. Então, precisa guardar o material, precisa distribuir o material. O legal é que todos querem fazer. Então, promova uma tabela, uma lista de auxiliares na sala de aula. Isso vai ser muito importante para essa faixa etária. Outra coisa, são muitos curiosos e observadores. Então, eles estão observando tudo e vão te perguntar para você, professor, para você, professora, que está mais próximo deles, aquelas curiosidades que eles têm. Então, eles vão te encher de perguntas, eles vão estar te fazendo muitas perguntas. Outra coisa importante, eles têm uma boa memória e imaginação. Então, eles têm a imaginação muito fértil, a sua memória é muito boa. Um ponto importante, nem sempre que eles memorizam algo, eles entenderam aquilo. Então, quando você for fazer uma memorização de um versículo, não é porque ele memorizou o versículo que ele entendeu o que o versículo está dizendo. Então é muito importante, se for memorizar um versículo, explique para ele o versículo. Então guarde isso, nem sempre eles memorizam algo e compreendem aquilo que memorizaram. Então isso é muito importante. Tem uma boa memória. Outra coisa, gostam de história de heróis. Então histórias fantasiosas de heróis realmente, eles amam isso. Então é o momento de você apresentar os milagres da Bíblia, o poder de Jesus, o poder que Jesus deu aos apóstolos. Então isso vai cativar a atenção da tua criança. Então isso é muito importante. Outra coisa importante, é a idade para se trabalhar valores. Então trabalhe com eles valores. Então tem um momento de falar sobre respeito mútuo, falar sobre a boa educação, os princípios de valor de família. Então trabalhe esses valores sólidos com teus alunos. Eles estão numa fase que esses valores devem ser trabalhados. Então isso é importante. Outra coisa, eles têm a necessidade emocional de se sentirem seguros, amados e aceitos. Então, mostre para eles que eles são amados, às vezes se eles erram, mas não é por isso que você deixou de gostar dele, ou que alguém vai deixar de gostar dele, ou se ele ou ela não sabe fazer algo, isso também não vai influenciar no gostar daquela criança. Então, é muito importante isso. Então, eles têm essa necessidade. Outra coisa, eles têm necessidade de aprovação do adulto. Então, eles vão fazer coisas para que você diga para eles que eles fizeram bem, então gostam de elogios, ser elogiados. Então, você, professor, você, professora, lembrando lá da autoestima, trabalhe isso daí, elogie eles por realizações, dê essa aprovação, porque eles necessitam dessa aprovação. Outra coisa importante, não gostam de ser superados. Então, é uma faixa etária que eles não gostam muito de competição.
Por quê? Porque eles não gostam de perder. Então eles não querem ser superados. Então é por isso, não é que eles não gostam de brincar, não gostam de participar, eles não querem ser superados. Então é essa a dificuldade. Então é um momento às vezes de se ensinar para eles, ensinar eles a perder. Mostrar para eles que na vida às vezes a gente tem de perder e aprender a aprender. Então isso é muito importante. Então não gostam, já têm consciência do pecado, então eles já sabem o que é certo, o que é errado. Então, lembrando algo importante, então trabalha o amor, a graça de Deus, o perdão. Por quê, pastor? Porque muitas vezes eles ficam carregados de culpa por aquilo que fizeram. Então, você deve trabalhar para ajudar eles a lidar com esse sentimento de culpa. Outra coisa importante, eles têm muita curiosidade sobre a morte. Então, eles vão te perguntar se alguém morreu, se aconteceu, o que é a morte, o que acontece depois da morte. Então, é um assunto bem frequente nessa faixa etária. Eles querem saber o que aconteceu, por que aconteceu, então isso é importante. Curiosidade sobre a morte. Outra coisa, eles estão aprendendo a ler. Então é um momento de você incentivar eles a lerem um versículo da Bíblia, treinar a leitura com eles, fazer leitura bíblica direcionada. Então leia tal capítulo, vai ter tal história. Então isso é muito importante para eles. Outra coisa, incentive a memorização de versículo. Então tem em sala de aula aquele versículo da lição, mas traga alguns versículos com orientações da vida para eles. Então ensine eles a memorizar versículo. E outra coisa importante, varie a tua maneira de ensinar. Então domine os métodos de ensino pedagógico e varie a tua maneira de ensinar. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a classe de juniores. Pastor, qual é a faixa etária dos juniores? De 9 a 10 anos de idade. Como é que é essa classe? Uma classe muito barulhenta e cheia de energia e atividade. Então, eles são muito agitados e barulhentos. Então, você, professor, você, professora, que vai trabalhar com essa classe, esteja pronto para uma classe bem agitada e bem barulhenta, porque é característico deles, ok? Aqui começa o senso de independência. Então, eles estão entrando para a adolescência. Então, eles vão procurar cada vez mais ser independentes. Então, os pais vão reclamar com vocês, deles não conversarem mais, não querer ajuda. Às vezes você vai notar isso, que eles estão mais afastados, mais distantes. Pastor, isso é ruim? Não. É um momento que eles estão transitando para a fase adulta, então esse senso de independência é muito marcante com eles. Outra coisa, eles são muito participativos. Então, um segredo para você nessa sala de aula é envolver o teu aluno, deixar ele participar. Às vezes com uma pergunta, às vezes respondendo algo, às vezes fazendo algo. Então, lembre que essa sala de aula não dá mais para só falar e eles ouvirem. Eles vão querer participar. Então, você, professor, pode usar isso a teu favor, envolver eles na aula e promover a participação do seu aluno. Outra coisa, são muito curiosos, então eles estão buscando coisas novas, buscando novidades. Então esse é o momento de você despertar o interesse pela Bíblia com coisas que eles ainda não sabem. Então trazer curiosidades para eles, isso vai ajudar o teu aluno. Outra coisa, são sedentos por novidades. Então eles querem informação nova, coisas novas. Então a tua aula tem de trazer essa novidade, aquilo que eles ainda não sabiam, porque eles querem muito consumir esse conteúdo, aquilo que eles ainda não conhecem, ok? Outra coisa, tem uma boa memória, então é um momento de trabalhar memorização de versículo, trazer alguns versículos importantes que devem ser memorizados, que vai ajudar o teu aluno. Outra coisa, ele já tem noção de tempo e espaço. Então a história bíblica agora pode trazer detalhes, em que época aconteceu, o que estava acontecendo no contexto. Por quê? Porque ele já tem essa noção de tempo e espaço. Então a tua história bíblica, a tua ministração pode vir recheadas de detalhe, porque esses detalhes cativam a atenção do teu aluno. Eles querem saber mais sobre o assunto. Então isso é importante. Outra coisa, eles gostam do grupo. Então eles vão sempre estar em grupos. E um detalhe importante nessa faixa etária, os grupos são formados de meninos e de meninas. Então eles têm dois grupos distintos em sala de aula, os meninos e as meninas. Então você, professor, você, professora, se tiver espaço e quiser fazer uma classe exclusiva para meninos e uma classe exclusiva de meninas, vai dar bom resultado, porque essa faixa etária eles estão vivendo esse momento. Outra coisa importante, eles gostam de competir.
Então, eles gostam de participar de competição, então isso é importante, dá para usar isso em sala de aula. Gostam de super-heróis, de superpoderes, então é o momento de mostrar para eles os milagres, o poder do Espírito Santo, os dons espirituais. Então, trabalhar essa parte do super, porque eles gostam de coisas, de superpoderes. Outra coisa importante, apresente Deus como um Deus forte e amoroso. Então, apresente aqueles milagres que Deus fez de forma extraordinária e, ao mesmo tempo, mostre para eles que Deus, tão forte, tão grandioso, é um Deus bondoso e amoroso. Outra coisa, leve eles a um relacionamento mais profundo com Deus. Então, promova atividades de oração fora da sala de aula e dentro da sala de aula, jejum, encontros de edificação espiritual. Então, coisas que vão levar o seu aluno a um relacionamento mais profundo com Deus. Outra coisa importante, eles cobram-se muito, então eles se frustram com facilidade, tanto com o seu comportamento como o comportamento de muitos adultos. Então, ensine eles a lidar com essa frustração, ensine eles a trabalhar essa frustração. Outra coisa, deve ser incentivados a partilhar a fé. Então, eles gostam de falar de Jesus, evangelizar outras crianças, trazer outras crianças para a igreja. Então, é uma faixa etária que você deve incentivá-los a partilhar a fé. E agora nós vamos falar, por fim, da classe de adolescentes. Adolescentes de 12 a 14 anos. Então, essa é a classe de adolescentes. Quais as características importantes? Eles estão vivendo grandes mudanças, tanto físicas como mentais. Então, eles estão experimentando grandes mudanças. Essas mudanças físicas, a mudança no corpo, e as mudanças mentais, a maneira de pensar, a maneira de agir, agora o abandono das coisas de criança e algo mais para adulto. Então, eles estão tendo essa mudança. É muito rápido isso daí, então você vai observar que essas mudanças são muito rápidas com eles. Outra coisa importante, eles agem por impulso, pela emoção. Então, o adolescente não pensa muito para fazer. Primeiro ele faz, depois ele vai pensar. Então, você em sala de aula, você deve estar observando. Então, algumas brincadeiras violentas, algumas atitudes violentas. Os meninos não sabem a força que tem, então às vezes vai empurrar alguém, pode empurrar mais forte, machucar. As meninas estão mais sensíveis, então conversar com os meninos sobre isso. Por quê? Porque eles agem muito no impulso, na emoção, e essa é algo muito importante. Então, são movidos pela emoção. Outra coisa, são grandes questionadores. Então, eles vão buscar razão por tudo. Não pode fazer, e eles vão te dizer por quê? Porque eles querem razão. Então, eles são muitos questionadores, estão cheios de dúvida. Então, é um momento de você, professor, de você, professora, se tornar amigo, se aproximar. Para quê, pastor? Porque agora eles querem alguém que lhes ajude nas suas dúvidas. Então, estão cheios de dúvida, precisam ser incentivados a tomar decisões. Então, algumas coisas você vai trabalhar o raciocínio, a tomada de decisão. Por quê? Porque eles estão entrando agora na fase adulta e eles precisam tomar muitas decisões. Eles têm problema de ajuste social, então eles vão estar muitas vezes afrontando o professor, afrontando o pai, afrontando a mãe, então testando limites. Então, você, professor, você, professora, tem que ser firme. Então, regras firmes, às vezes conversar em particular com firmeza, porque eles vão testar os teus limites. Outra coisa, eles começam agora a ter interesse pelo sexo oposto, então estão amadurecendo na parte física e eles começam a olhar para um, para o outro de maneira diferente. Então, a gente deve compreender que faz parte da idade. Outra coisa, eles precisam ser parte do grupo. Então, promova trabalhos de interação, integração do teu grupo. Normalmente você vai notar que existem vários grupinhos dentro da tua sala de aula. Então, promova a interação desses grupos para que se torne um grupo só. Por quê? Porque eles precisam fazer parte do grupo. Se eles não se sentirem integrados ao grupo da igreja, eles vão procurar outro grupo, porque eles precisam fazer parte do grupo. Outra coisa, eles têm dúvidas e questionamento a respeito da fé. Então, eles vão questionar muitas coisas a respeito da existência de Deus, a respeito do inferno, a respeito de salvação. Então, você, meu professor, você, minha professora, tem que estar preparado, principalmente buscar conhecimento teológico, para que isso te dê preparação para trabalhar com o teu aluno nessa faixa etária.
Outra coisa, nessa faixa etária, ensinar adolescentes, você tem que ter muita paciência e compreensão. Então, o momento que você vai ter de ser paciente, compreender que é só uma fase, logo passa, para que você possa ganhar os teus adolescentes. E o mais importante de tudo, leve-os a Cristo, leve-os a ter uma fé com Deus de maneira verdadeira. Então, incentive eles a ter uma experiência verdadeira com Deus, porque isso vai fazer toda a diferença. Se eles não tiverem essa experiência, eles vão deixar a igreja, vão deixar o grupo de adolescentes. Então, você vai trabalhar para isso. Você professor, você professora de classe de adolescentes, é muito importante procurar conhecer e ajudá-los, porque eles estão buscando isso em você. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012. Esse é o curso de teologia para Ministério Infantil. Se você não faz parte, faça sua inscrição. WhatsApp 19 981 16 8012. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.